Bom, eu vou começar a fazer a live. Eu vou entrar agora para fazer o convite para Lívia, que vamos fazer esse par agora para mostrar para vocês que são as cartas associativas. E ela que me ensinou, que me mostrou essa técnica maravilhosa, uma técnica que eu estou utilizando nas terapias integrativas e que ela está tendo uma ferramenta maravilhosa para tratar alguns temas de equilíbrio emocional e de autoconhecimento. A Lívia, ela trabalha como terapeuta também integrativa, ela faz constelação familiar e ela dá aula nesta parte das cartas associativas. Eu vou fazer o convite para ela. Vamos ver se ela entra, né, para a gente fazer esta live. Olá, Lívia! Olá, tudo bem? Tudo, e você? Também, deixa eu fazer meus ajustes aqui. Eu também estava fazendo isso agora, não conseguia fazer um convite para você e consegui. Né? Mas a gente conseguiu, né? O importante. E aí, Lívia, vamos a começar nossa live falando sobre essas cartas maravilhosas. Vamos falar sobre essas cartas maravilhosas. Isso que nos ha ajudado bastante, nossas terapias integrativas. É uma ferramenta maravilhosa que a gente tem em nossas mãos e que muita gente deveria conhecer, terapeutas que devem conhecer, e as pessoas que querem conhecer essa parte de fazer terapias integrativas para ajudar o autoconhecimento, né? E a trabalhar o equilíbrio emocional. As cartas terapêuticas, elas são um recurso, assim, eu falo que são preciosas, né? É um recurso muito precioso, porque elas são imagens, né? Quando a gente fala carta, é carta mesmo, tipo baralho, né? E elas trazem imagens, né? Então tem diferentes estilos, né? Tem baralhos, vamos falar baralhos, mas na verdade são jogos, né? Ou decks por Isso. tema. Então a gente consegue trabalhar e direcionar o trabalho de acordo com o que o paciente quer, né? Com o que o paciente precisa, com a questão que ele traz, né? Então são imagens e é sempre interessante diferenciar as cartas terapêuticas, né, ou cartas associativas, que é esse nosso material de trabalho que a gente está falando hoje, dos oráculos, Isso é né? totalmente diferente. Tem que a gente falar a diferença, porque a gente não adivinha nada aqui, não é adivinhar do futuro, nem do presente, nem nada. Nem é assim, são cartas terapêuticas para as pessoas ter conhecimento dela mesma, a vezes está a um ponto de um inconsciente da pessoa, né? Então, isso que ajuda para nós, como terapeuta, trabalhar com ela, porque ela abre, porque são umas cartas super leves, que tem formas, figuras, do dia a dia que a gente tem, né? Também tem as partes. Vou colocar uma imagem aqui, que é aqui esta carta de Morena, né? Que a gente, depois desta carta, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E por isso são figuras leves, figuras suaves, que Isso. transmite uma emoção. E eu queria até aproveitar, então, já que tem uma imagem aí, só para voltar um pouquinho, para diferenciar do oráculo, né? Quando a gente fala do oráculo, e entendam que a gente não está questionando oráculo nem nada, são trabalhos diferentes, é só isso que a gente queria deixar claro aqui. O oráculo, ele é um processo adivinhatório, né? Isso. Então, quando a gente abre, quando a gente vai, por exemplo, numa taróloga,
que acontece? As cartas, elas já têm um significado pré, né? Então, se sai uma carta, não sei das quantas, tem uma tendência a acontecer tal coisa, né? E ao contrário disso, são as cartas terapêuticas, né? Que assim como essa maravilhosa imagem que você mostrou aí do Morená, não tem um significado próprio. Não tem. Por quê? Porque quem vai trazer o significado é o paciente, é o cliente, né? Então, por isso que agrega demais nas terapias, né? Porque traz a imagem e a pessoa que vai dar voz para o significado daquilo, né? Então, é muito enriquecedor para o processo terapêutico. Isso, e a gente também, a gente vai mostrar uma carta e as pessoas que estão entrando agora, tem a Lurdinha, tudo bem, Lu? Tem duas pessoas que agora, mas a gente vai falando e depois essa carta que a gente vai mostrando, cada uma vai ver o que é a figura que está sentindo, que é o que está vendo nessa carta. Então a gente vai ter como se chama, um intercâmbio de palavras entre a gente mesma, a gente vai fazer uma pequena, como se fosse uma pequena terapia sobre essa carta, né? Uma informação sobre essa carta. E cada quem coloca uma palavra, qual a sensação que teve com essa carta, que viu nessa carta, né? Isso é importante de esse feedback, né? Entre todas. Tá? Sim. E lembrar, né, que quando a gente trabalha com as cartas terapêuticas, né, ou cartas associativas, né, que são essas, e associativa vem de associação, porque elas fazem uma conexão com o mundo interno da gente, né? Com essa perspectiva que a gente tem a partir da nossa história, a partir das nossas memórias, né? Isso, então, e abre o inconsciente também, né? Sim, dá voz, né, para esse mundo que está aqui dentro, né, para o que sincronicamente, né, ou para o que sistemicamente quer ter voz naquele momento, né, o que precisa ser visto. Então, o que é bem legal da gente lembrar quando a gente trabalha com essas cartas é que não tem certo e que não tem errado, né? Tem o que é para cada um. Nessa imagem que você mostrou aí, cada um pode ver uma coisa. E qual que é o certo? Não tem certo. É o que é para cada um. E a grande riqueza é que a gente vai emprestando o olhar um para o outro, né? Quando a gente trabalha. Por exemplo, aqui, né? Que vamos ter várias pessoas falando a respeito. Então, é muito enriquecedor. Porque você contribui com o seu olhar, eu contribuo com o meu. E quem mais compartilhar, né? Então, esse é uma das preciosidades das cartas que não tem certo e errado. Isso, Lívia, fala um pouco de cada uma delas, né? Um pouquinho, são várias, tem várias que a gente utiliza, são vários jogos, né? Com diferentes nomes. Então, assim, fala um pouquinho delas e como você conheceu elas. Eu conheci essas cartas em 2014. Eu sempre falo do Namastê. Acho que todas as lives que eu faço, eu falo do Namastê. Foi uma vivência de autoconhecimento, uma imersão de 3 dias. E essas cartas foram utilizadas em uma dinâmica, em grupo, né? Que foi o jogo OH, né? E a partir dali, foi assim... foi de fato um desvendar, sabe? De tirar o véu mesmo, assim, das possibilidades, porque no começo eu achei essas cartas estranhas. Eu já conhecia o tarô, né? E aí quando eu vi, carta com imagem, com palavra, que coisa estranha, né? E até que a gente mergulha e se conecta com essas maravilhosas cartas. Então, foi assim que eu conheci, em 2014, e a partir daí eu comecei a trabalhar com elas. Eu ainda estava em processo de transição ainda, né? Porque eu sou farmacêutica de origem e eu trabalhava em indústria e fui fazendo a transição para terapeuta. E comecei a aplicar essas imagens e essas palavras e fui montando a minha coleção, porque de fato é uma coleção, né? Essas cartas, né, que a gente está falando hoje é de uma coleção específica que chama Coleção OH. São cartas que podem receber vários nomes, né? Cartas associativas, cartas terapêuticas, cartas projetivas. E por que esses nomes? Porque a gente traz o conteúdo. Cada um traz o interno seu, né?
Então, por isso, dessa nomenclatura. E a coleção OH, ela é uma coleção extensa, né? São vários jogos, cada jogo tem um tema, né? Tem o Coringão, que é o OH, que eu vou mostrar aqui rapidinho. A minha caixinha, ela é uma caixinha de 2014, né? Então ela tá toda estourada. Essa aqui é a minha caixinha, eu não tenho a capa para mostrar. Também. E aí, dentro desse jogo, né, vem palavras, né? São cartas com palavras e imagens, né? Esse aqui, ele é o Coringão, na verdade, né? E pode ver que são várias imagens, assim, são diversas. E esse aqui, ele de fato, ele é o Coringa, assim. Por que ele é o Coringa? Porque ele traz imagem e palavra. A imagem, ela traz pra gente a possibilidade de criação, né? É a expressão que não tem limite, que não tem borda. Então, ela me permite contar uma história, ela permite eu trazer uma percepção a meu respeito, a respeito de alguma situação, né? Então, a imagem, ela dá essa liberdade. E aí, depois, vem o quê? Vem a palavra. Por exemplo, vamos supor, a gente está falando dessa imagem aqui, que a gente explora, né? Num processo terapêutico, a gente explora ela com a pessoa, ou em grupo, né? Que seja. Aí vai tudo depender da dinâmica. E aí, quando a gente coloca a palavra, fica espelhado aqui, né? Mas a palavra vergonha, por exemplo. O que acontece? Eu trago uma moldura para essa imagem. Então, eu ativo meu processo de cognição, o quê? O racional. Sim. Por quê? Porque vergonha tem um significado. Né? Enquanto aqui não tem, tem gente que ama palhaço, tem gente que morre de medo de palhaço. Tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai apavorar quando vê uma carta dessa. E quando a gente encaixa com... o jogo OH, né? Ele vem com 88 palavras. Então, quando a gente encaixa, o que acontece? Eu trago uma borda. Isso. Eu trago uma definição. E aí, como que fica essa junção? Como que fica? E a gente explora isso junto à pessoa, né? Esse aqui é só um exemplozinho que é profundo. Na verdade, a dinâmica que eu passei quando eu conheci foi justamente essa. Uma imagem e uma palavra só. E foi um trabalho... E com isso, só com essa imagem e com essa palavra, o processo fica bem assim, cria uma situação, e quando às vezes fazendo em grupo, só com isso, a figura e a palavra, cria uma polêmica enorme, só com duas cartinhas, com a palavra e com a imagem, né? Sim. Então, assim, vira vamos falar um jogo, né? Mas vira um jogo terapêutico, assim, bem dinâmico, né? E cada quem, como eu falei, tem uma expectativa diferente, né? Da palavra e da imagem. Já eu vejo a imagem de palhaço e eu não gosto de palhaço. Não gosto, nunca gostei de palhaço. Quando eu no circo, que você se reveste mas em verdade, criança, estou falando pequena, não gostava de palhaço, né? Aí, então, assim, cada quem tem seu... Outro tem medo, outro traz tristeza, outro pode trazer alegria, piada. Então, cada quem cria um significado diferente, né? E isso é muito, muito legal. Então, Lívia, e assim, de todas essas cartas que a gente tem o H, que é onde começa, né, como se chama, o grupo de todas essas cartas que a gente trabalha. Pode nombrar cada uma delas? Sim, eu só tô sem aqui que eu não peguei a caixinha, mas qualquer coisa você pode mostrar se tiver aí contigo. Sim, o Morená e o Habitat. Morená são essas cartas fofinhas, que eu falei, são as cartas mais lindas e que é feita, tudo o desenho foi por um artista brasileiro, não é? É o Valdemar. Sim, da coleção toda, o H. E vamos até fazer a referência, né? A coleção OH, ela é composta por diversos artistas do mundo inteiro e ela é fabricada na Alemanha. Então, são cartas que são importadas, né? E dessa composição toda, até hoje, né? Porque a gente não sabe o que vem depois daqui para frente, mas até hoje, o Valdemar, ele é o artista que fez a ilustração do Morená.
que é Isso. inspirado em tribo indígena. Exatamente. E ele fazia quadros, né? Ele fazia quadros de figuras indígenas brasileiros. E aí, imagina, criaram estas cartas maravilhosas com todas as imagens que ele fez, né? Cada uma mais linda que a outra. Né? Então, estas cartas, o jogo se chama Morená. Né? Morena. Morená. Para mim tá picadinho. Você tá me ouvindo direito? Te estou escutando. Cortou um pouquinho, mas voltou. Eu Pessoal, não está sei. escutando bem? Você está escutando bem a gente? Pode fazer pergunta, pode falar, pode estar aqui junto com a gente. A Lívia ficou travada. Vamos ver se volta. Aham, voltou. Estava Voltou? paralisado, voltou. Aqui, eu coloquei no 4G, vamos ver se melhora aqui, Bom, porque a as pessoas internet. estão falando que está escutando a gente. Ah, Aham. então tá bom. Então tá ótimo. Obrigada, Então tá. meninas. Vamos ver como vai agora. Então a gente falou, né, do Morená. Eu tava te ouvindo, mas é que tava bem quebradinho, mas eu escutei tudo que você disse. Do Morená, né, do Valdemar, que ele é um artista, ele tem quadros maravilhosos e tem o mesmo estilo de traço, né? E quando a gente olha e compara os jogos da coleção H, o Morená, eu gosto de falar que ele é o mais bonito, ele é o mais belo e pela beleza ele se torna o mais suave. Não significa que não aprofunde, porque ele aprofunda sim, mas pela beleza dele, ele pode ser um jogo mais tranquilo, até para trabalho em grupo, assim, né? Se a intenção Isso, não é e com criança, aprofundar. não? E também com criança. É uma carta terapêutica que você pode trabalhar com crianças. Né? É maravilhoso. E as cores dela são cores tensas, forte, né? O desenho dela é leve. Então, uma carta que eu sou apaixonada. E como você falou, depende da pessoa, pode entrar entrando no profundo da inconsciência da pessoa, o inconsciente da pessoa, a pessoa que você imagina, vai falando e de repente vem coisas de sua vida, do passado, pode trazer algumas traumas, né? E aí, quando eles se veem, que aconteceu, é aí que a gente trabalha como terapeutas, né? Sim, Então, é exatamente, muito legal. exatamente. A gente vai fazer um pequeno jogo com vocês, né? Então, assim, vou mostrar aonde a Lívia falou do UH, né? Ó, a UH tem esse tipo de Ai, figuras. Não sei se... posso só responder aqui, né? Que tem uma pergunta aqui, ó, da Maria. Qual o significado quando tira o índio? Na verdade, é o que a gente estava falando no começo. Não tem um significado. É a composição toda da imagem e o que significa para você, né? O que aquilo ali te traz. E aí, o que te traz em relação à percepção, a sentimento, a sensação. O Morená, especificamente, ele é só de índio. Então, ele é muito gostoso para se trabalhar e para explorar junto a essas cartas, né? Porque o índio até remete a gente à ancestralidade também, né? Exatamente. Isso. Agora eu estou mostrando aqui o H. Né? Eles são cartas que têm figuras de pessoas, situações, momentos, né? Tem cartas, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem aqui esta figura, tem esta, tá vendo? Então são figuras que vocês podem encaixar o dia a dia de vocês, né? Que vocês criam com a imagem, né? A pessoa vai criando pela imagem o que está vendo. Ela dá voz, né? Ela dá voz para o conteúdo que está ali dentro e é muito incrível que dependendo da questão que a pessoa traz, a mesma carta ela pode ter significados diferentes para a própria pessoa. Isso já aconteceu comigo em processo terapêutico. Uma questão, quando eu estava trabalhando uma questão X, uma carta para mim me remeteu a algo. Quando eu fui trabalhar uma questão Y, a mesma carta veio e ela me remeteu a outra situação, a outra emoção, né?
Então, a gente mesmo também tem essas nuances, né, diferentes, de Sim, acordo com a questão, com o tema que a gente está trabalhando. sim. E tem também outra carta que também é da linha, que é o Habitat, né? Vou mostrar aqui. A Habitat também são figuras, imagens leves, coloridas, né? São imagens super bonitas. Ó, tem aí essa figura, a gente pode até depois falar sobre essa figura também, né? Do que vocês estão vendo, com o sentimento que traz essa carta, né? Sim, e o tema, né, o Habitat, ele é um jogo que ele também ele é mais eu gosto de falar da linha do neutro, né? Ele é um jogo que ele também trabalha profundamente, mas ele é gentil. Porque o tema desse jogo é o homem, né? E os diversos ambientes pelo mundo. E como ele se relaciona com a natureza. Então, esse jogo, ele é, assim, é uma delícia trabalhar com ele. Porque ele te leva, né? Ele viaja, você viaja com ele e o que a imagem específica traz para você em relação ao seu sentimento interno, né? Então é muito rico. E assim, essas cartas, elas são obras de arte, na verdade, né? Só que em tamanho pequeno, em tamanho de cartinha. Sim, Porque, né, quando a gente vai visitar o museu, por exemplo, o que acontece? A gente entra na pintura sim, e vai buscar os significados que ali dentro tem pra gente. Da mesma maneira, as cartas terapêuticas também, né, vão por essa mesma vertente, só que ao invés de ser um quadro, é uma obra de arte que cabe na palma da mão, né? exato. Onde você, por isso que eu falei assim, a gente cria, ou seja, vendo a imagem, a gente cria, né, a história dessa imagem, né? Você mesma que vai criar, né? Não é uma carta que vai falar assim, como você falou, uma pessoa vê e outras pessoas vê diferente. Uma forma eu vejo, você vê diferente. Então a gente cria, igual quando você falando de uma arte, de um quadro, cada quem tem uma forma expectativa de ver as coisas, Sim, né? Diferente. Isso, bom, vamos falar um sim. pouquinho, então, vamos criar essa imagem da Morena. Eu escolhi esta aqui, né? Esta cartinha aqui, não sei se vocês estão vendo bem. Vocês estão vendo bem esta cartinha? A Silvia, não sei quem mais está aqui. Silvia, que você está aí. Você está vendo a cartinha? Dá para ver? Não sei se as pessoas estão escutando a gente. É que às vezes. Aham, Ah, tá. a Lurdinha viu que Maria. Oh, Lu, você está vendo essa carta? O que você está vendo na carta? Ok, ela fala que se sente bem olhando na carta. E que imagem você vê? Que imagem te traz essa carta? Ok. E qual é essa sensação que você tem essa Índia sentada? O que essa Índia sentada está fazendo aí? Sim, aham, mas que a sensação te faz essa Índia sentadinha aí vendo a lua? Pensando, ok. Então, a Lurdinha vê uma índia sentadinha, olhando a lua, pensando, refletindo, né? Aí ela está refletindo. Essa mesma carta,
ela já me levou para um processo extremamente profundo. E eu achei super curioso quando você mostrou a carta, porque uma vez eu estava num grupo e essa carta saiu para mim. E aí eu acessei uma sensação de solidão, mas uma solidão assim, sabe? Que nem eu sabia explicar. Hoje, para mim, é mais tranquilo olhar para essa imagem. Mas era eu me vi aí, essa índia sentada na beira, né, tipo, de um lago, com uma lua maravilhosa, mas que refletia a lua na lagoa, e aquilo, assim, nossa, me dilacerou por dentro. E na época fazia muito sentido essa sensação de solidão, assim, para mim. Então, não era solitude, era solidão, estar sozinha, sabe? Sim. De você estar aí sozinha, como se fosse refletindo, ou pensando, por que eu estou aqui, né? Então, isso assim que começa a fazer as terapias. As cartas batendo, aquela informação que te vai passando com o visual. E aí você vai criando as palavras, as sensações, né? E aí você vai soltando o sentimento que você está nesse momento, né? Porque você falou, quando você fez, criou um sentimento de solidão. Mas aí depois... E hoje já não mais. Isso. Aí depois você olha para ela e depois não dá essa sensação, né? Depois e olha que legal. Isso. E olha que legal que ela coloca, que ela gostou da carta. E essa é a grande riqueza, né? De que quando ela olha, ela gosta. A primeira vez que essa carta saiu para mim, assim, eu fui para um buraco. Então, é o reflexo do mundo de dentro mesmo, né? E olha só, a gente tem um exemplo que é ao vivo. Exatamente. Então, assim, eu vou falar um pouco de mim, que eu vejo nessa carta. Eu vejo como ou seja, me vejo eu sentada apreciando a lua, né? Um momento meu, um momento de me autoconhecer, de refletir também, né? Então, essa sensação que eu tenho de momento que meu, momento que estou eu sozinho, me cuidando, aproveitando ver essa lua maravilhosa que me traz muita energia. Então, essa é a sensação que me dá essa carta, né? Então, é muito legal isso. Hoje, para mim, essa imagem, né? Quando eu me conecto com a Lua, e é um processo bem recente para mim, assim, né? De uma retomada, de uma reconexão com as fases da Lua atreladas aos ciclos internos femininos mesmo, sabe? Então, hoje, para mim, quando eu vejo, né? Eu sempre gostei muito da Lua, mas hoje eu estou muito mais conectada com essa vibração mesmo, sabe? De conectar com a energia dela e usar a favor dos meus processos, né? A fase que ela tá. Então hoje para mim tem outro significado e é muito grandioso, assim, todo o processo de transformação que elas propiciam. Exato, eu também, com a lua, eu sinto, como você falou, uma energia, mas uma energia positiva, uma energia de que você está alimentando de uma energia boa, de que você se sente acolhida. A lua, sinto que ela me acolhe. E eu vejo, como você, todas as faces da lua, eu admiro todas as faces da lua, né? Então, assim, isso é bom. Então, por exemplo, assim, então, que refletiu na carta? Então, por isso, essa sensação de meditar, de autoconhecimento, de cuidar de mim. Então, isso foi a sensação que me deu essa carta. Por isso que eu peguei essa carta para mostrar para vocês. E ela tem outras cartinhas que vêm juntas, né, Lívia? E que ela tem estas aqui, que são olha, son ¿cómo que se llama, Livia? Unas imágenes más, no son son imágenes de pecinhos, que tem pé, tem animalzinhos também. E essas cartas, tá vendo que tem duas pegadinhas aí?
né? Tu tá escutando, Lívia? Eu tô escutando, mas a tua imagem para mim travou. Eu não Travou, tô mas tá. conseguindo visualizar. Mas eu tô achando que é aqui, viu? Porque a Pode Maria, ser. ela respondeu aqui, ó, o que você tá falando. Tá instável. Não sei o que tá acontecendo. Agora eu tô no 4G e para mim parece que tá tudo bem. Mas a voz... Agora apareceu. Voltou? Viu? Então, Voltou, agora essas voltou. cartas da Morena acompanham também essas cartinhas. E a gente trabalha conjunto, então a gente pode colocar esta cartinha junto com esta, né? E aí ver qual o sentimento que tem esta cartinha. Que é o que vem nesta cartinha, né? Então, eu vejo as formiguinhas, a flor, duas pegadinhas de pé. Aí a gente pergunta para a paciente qual a sensação, que é o que você vê. Às vezes vê o pai e a mãe, às vezes vê eu e meu marido abraçados e deixamos as pegadinhas. E isso aí que cria a formiguinha crê que estamos num ambiente. Então, enfim, a gente vai criando várias sensações, né, dessa carta. A própria posição, né, dos pezinhos aí, de Isso. estarem de frente para o outro, né? E aí a gente pode desenrolar algo nesse sentido, né? Do que será que está acontecendo aí nessa cena, que tem Uhum. essas pegadinhas, né? Exatamente. Então, é assim, por isso são cartas mais leves, mais suaves, para a gente fazer as nossas terapias, né? E, bom, vamos trabalhar com esta. Bom, vocês estão vendo aqui, que é o que estão vendo? Que imagem você vê? Você está escutando a gente? Aham. Ok, tá vendo que são pássaros, isso. Esses pássaros, ok, ganso voando, isso. E que sensação tem esses pássaros voando? Outros estão vendo patos, outros estão vendo gansos. Isso, qual a sensação que está vendo nessa carta? O que está acontecendo aí? Uma pessoa falou liberdade e outra escreveu liberdade também, né? Legal. Estão vendo quantas figuras estão vendo aí? Liberdade em bando, ou seja, liberdade em várias, muitas, como pode ser pessoa, pássaro, que tem está livre. E quantas figuras tem aí? Quatro, isso. Podia mencionar qual a figura que você está vendo, a quarta figura? O menino feliz, escreveu uma pessoa, isso. Também um menino feliz. Legal. Então, é um pássaro voando com liberdade, com um menino feliz. Vamos agora, Lívia, você falar um pouquinho dessa carta para você. Eu ia até perguntar, né? Já que tem 4 elementos, né? E na verdade eu incluiria mais um ainda, que é eu vejo uma grama, né? Sim. Então, o que eu vejo nessa carta? Eu vejo uma grama, vejo 3 pássaros voando, também me conecta muito à questão de liberdade, e a pessoa que está embaixo, ela não consegue voar, mas ela corre também a sensação que eu tenho é de alegria, sabe, de liberdade. É como se os pássaros, eles estão voando felizes, e ela está correndo feliz junto com eles, assim. E aí, uma pergunta que a gente pode fazer, né,
considerando esses elementos todos, inclusive a grama, né? Porque tem gente que se identifica com a grama, quem seria, né? Por exemplo, tem gente que vai se identificar com a menina correndo, tem gente que vai se identificar mais com o pássaro. E assim, os pássaros, eles estão em posições diferentes, Sim. né? Então, qual seria você e por quê, né? Sim, sim, você pode ser um pássaro, se você pode ser a menina, se pode ser o pássaro que está mais perto, o outro que está com as asas abertas, o outro que este aqui, né, que está com a boquinha aberta. Parece estar cansado. Isso, que está ou fazendo competência, até querer ser o primeiro a chegar. Né? Então, assim, cada quem vai criar uma história, cada quem vai criar uma situação. E isso é o legal. Vai se identificar com o elemento, né? Exatamente. Então, isso, a maioria das pessoas falaram que via uma criança feliz correndo, pássaros voando, liberdade. Então, é uma carta que traz felicidade, né? Que traz tranquilidade, né? Para o que estamos aqui agora ao vivo, né? Então, assim, essas cartas todas funcionam nesse estilo. E aí, nós, como terapeuta, a gente faz uma análise sobre isso. Né? De lo que a pessoa está falando, do que a pessoa está projetando sobre essa carta. Eu gosto de falar que a nossa contribuição, né, o nosso cuidado como terapeuta, quando a gente trabalha com essas cartas, é de não invadir o mundo do outro, né? Então, a gente sempre contribui, porque a gente também vê. Só que muitas coisas que a gente vê é do nosso mundo, né? Exato. Então, a gente contribui com perguntas. A gente não direciona, não fala, significa isso, significa aquilo. Não. A gente sempre devolve a pergunta, né? Estimulando a pessoa a trazer mais e mais do conteúdo interno, né? E aí, assim, eu tô com outros jogos aqui, eu só não tava com o Habitat com o Orená, mas eu tô com os outros jogos aqui e eu posso mostrar as caixinhas, né? E falar um pouquinho dos temas. E eu fiquei inspirada aí com a sua tiragem das cartinhas, a gente podia tirar uma da criança, né? Vamos ver o que a nossa criança tá falando, né? Legal. Então, assim, vou mostrar só a caixinha, né? Quem quiser ver o conteúdo das cartas, tem vídeo no meu Instagram que eu mostro elas. Então, não vou mostrar as cartas. Vou só mostrar as caixinhas, né? Persona, que tem o rosto de adulto, né? E bolinhas, que são diagramas, né? De relações. O Personita, que é o rosto de criança, que é o que a gente vai abrir uma aqui. Eu vou puxar aleatória. Adoro puxar aleatória. Vamos ver o que vem. E também tem um gráfico, né? De dinâmicas com bonequinhos. O Resílio, ele tem um deck de animais e tem um deck de imagens. E ele vem com a proposta de puxar um desconforto na gente para ver onde a gente pode desenvolver a resiliência, né? Então, parece, nossa, resiliência, só recurso. Não. Ele vem para dar uma cutucada e onde tem um ponto de desafio para a gente, para poder, de fato... a zona do conforto. Ele tira a zona total. do conforto da pessoa. Total. Ele traz esse lugar de desconforto. Isso mesmo. Tem o Saga. O Saga, eu falo que ele é um conto de fadas, só que não, assim, né? Porque ele é um jogo que é bem objetivo, ele é bonito, né? Tipo, a gente vê uma maçã, um mago, um corvo, mas tem imagens bem fortes nesse jogo, por isso que ele não é tão conto de fadas. Mas ele é um jogo bem pontual também, ele traz conteúdo específico, sabe? Enquanto as que a gente está mostrando tem um cenário, né? Então explora, esse é mais pontual. Tem o Shenhua, e tudo isso é da coleção OH. O Shenhua, que é eu falo que é obra de arte chinesa, que é inspirado na China antiga. Uhum. Ele é um jogo super delicado e também ele é bem convidativo, né, a contar histórias, por exemplo. Exato. Tem o Cope.
O Cope, ele trabalha dor emocional, né? Trauma. Então, ele também é um jogo bem legal. O 1001, que é das Arábias. Essa é linda, essa carta é linda, 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 porque cria uma história, né? A gente pode criar história. E é bom de fazer também em grupo, é onde cria como se você está fazendo um filme, uma história, um livro, é a coisa mais gostosa. Essa carta eu amei, eu adorei. Essa vai ser a minha próxima que eu vou comprar. A 1001 e ela convida a gente a visitar as Arábias, né? Isso. Então, ele é muito, muito legal. O Mitos, que vai trazer pra gente a mitologia, né? Uhum. E os seus símbolos e as suas histórias através das cartas. E ficou aqui por último a caixinha do Tandu, danado, que vem trabalhar relacionamento afetivo de casal, Isso, seja homo ou hétero. isso é muito legal. Para quando a gente quer fazer terapias para casal, né? E tem também para que você utiliza também que você é terapeuta de como se chama? Ai, esqueci o nome. Terapeuta da família, como se chama? Terapia familiar? Isso. Não, que você faz terapia também, constelação familiar. Isso que eu estava Ah, constelação. constelação Sim, familiar, né? A Lívia, ela faz constelação familiar também. Então, ela também, alguma dessas cartas ajuda também para entrar essa conexão, né, com essa terapia de constelação familiar. é um recurso que, para constelação, enriquece bastante, porque no processo individual, né, a gente traz a imagem. E quem dá voz para o sistema é a própria pessoa. Isso. Então, esses jogos agregam bastante mesmo. Bastante. E porque personifica, né? Traz a imagem. A gente. É como se fosse um grupo mesmo, né? Só que no processo individual. É Isso mesmo. bem, bem rico. Isso mesmo. Você também faz constelação familiar em grupo, né? Eu faço em grupo, só que sem as cartas. Eu Isso. faço o grupo, né, normal mesmo, e o processo de constelação individual, eu trabalho com as cartas. Exato, que é uma ferramenta muito, muito legal para trabalhar, realmente. Facilita muita coisa, né? Facilita. Nossa, e eu acho que essa é uma das grandes contribuições das cartas para o processo terapêutico, porque elas facilitam, elas trazem a imagem. Então, né, tem gente que chega, mas o que eu vou falar? Mas eu não sei. Quando vê a imagem, né, a pessoa traz o conteúdo, não precisa fazer força. Eu falo que é diferente, né? Você falar, fala sobre tal coisa. Ou quando você tira uma carta e fala, o que essa imagem te inspira a falar sobre tal coisa? É mais gentil, né, o processo. E as cartas, elas são danadinhas, elas vão lá onde tem que botar um holofote mesmo. Bom, eu vou falar sobre a experiência que já teve depois do curso maravilhoso que fez com você. Assim, essas cartas é algo surpreendente. A pessoa chega com um problema, sem eu mesma saber qual o problema. Aí ela tira a carta e ele fala, uau, eu estava pensando nisso. E eu estava com esse problema. Eu vejo isto. Então, é algo surpreendente como encaixa, né, nas terapias o tema que a pessoa vê, o problema que a pessoa vê, né? Então, assim, é maravilhoso e flui uma coisa tão gostosa, porque a pessoa fica à vontade para falar. Porque tem pessoas que têm esse problema de comunicação, de expressar seus sentimentos, né? E então essas cartas, por sua leveza, as pessoas não percebem e começam a soltar, começam a falar e soltam todas as suas emoções. Então fica uma coisa bem legal para a gente como terapeuta, para poder analisar a pessoa profundamente, né? E encaixar aonde tem ou uma trauma ou um medo, né?
por que ela está com depressão. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem nas mãos, que eu acho que as terapeutas têm que aprender a fazer, têm que fazer o curso, têm que conhecer essa ferramenta maravilhosa. Realmente, Lívia, eu estou agradecida por essa forma que você me transmitiu, essas cartas, me ensinou, porque foi muito bom, bem emocionante. E eu te agradeço, nossa, te agradeço pela oportunidade, te agradeço pela confiança, porque a nossa conexão ali durante o curso foi uma conexão que foi bem profunda, né? Reveladora, né? Assim, do que estava lá guardadinho. E o legal, né, é que quem está aprendendo passa pela experiência, né? E sente o impacto. E quando a gente sente o impacto, que foi o que aconteceu comigo quando eu conheci as cartas também, eu consigo passar com verdade, porque me transformou. E quando a gente é transformado, nossa, a gente acha que o outro merece também, né? Conhecer. Exatamente, de conhecer, porque assim, uma técnica maravilhosa. E assim, a experiência que teve com você, que a gente, olha, gente, a gente ria, a gente chorava, a gente se admirava, a gente pensava assim, nossa, aconteceu isso comigo. Então foi uma coisa assim muito legal. Como foi, porque a Lívia mostrando as cartas, ela faz também as terapias para você conhecer. Então, você também está sendo utilizada, né, como paciente. Então, você se libera de muitas coisas. Então, foi uma sensação maravilhosa. Foi uma experiência nesse curso que eu realmente, como terapeuta, eu recomendo que as pessoas que trabalham nessa área de terapias integrativas conhecer as cartas, que ajuda muito para o processo, né? Para o processo. Ajudou muito, muito. E eu não sei como que a gente tá de tempo. Falta 10 minutinhos. Olha que rápido que passou. Isso, 10 minutinhos. E a gente pega uma cartinha da criança? Vamos lá. De qual? Do Personita? Eu pego aqui e mostro? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ver. Ai, 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 ó, tô esfregando a mãozinha aqui. Vamos ver o que vem. Vou deixar o sistema trazer o que na intenção da gente falar um pouquinho da nossa criança, né? Nada pesado. Vamos falar um pouquinho da nossa criança. Vou abrir. Isso, você tá vendo ela também? Eu tô vendo pelo reflexo do celular aqui. Ok. Né? Então, vamos a gente ver dessa carta que é uma criança, o menino, né, com um olhar para baixo, um olhar que se vê para baixo, né? Mas a fisionomia dele é como, para mim, ou seja, eu vejo um menino, exato, como a Lourdinha falou, um menino triste ou preocupado, né? Com um olhar para baixo, né? E aí isso que transmite para mim essa carta. Agora, para vocês que estão aí, que mais pode transmitir? Porque cada um é um diferente. Para mim, traz um pouco... É engraçado como a gente se reconhece, né? Independente do gênero, né? A gente se reconhece. E para mim, traz, assim, tipo, um olhar desconfiado, sabe? E por muitas vezes eu trago essa... tem pessoas falando que vem um menino curioso, viu? Tá vendo? Então é legal. Então essas coisas é legal. E a partir dessa carta, dessa palavra que vocês falaram, a gente vai criando um despertar sobre essa carta. Então é por isso é importante. Você vai falando sobre essa carta. E na verdade, você não está falando dessa carta, você está falando de você mesma. Exato. Bom, já falei. Já entregou o ouro. Mas e eu falo que é tão legal, né? Porque é um processo da gente falar da gente de forma indireta.
Porque quando a gente terceiriza a história, ou a sensação, ou a percepção, é mais fácil a gente falar do que da gente mesmo. Isso né? mesmo. Isso, por isso que eu falei para você que a sensação, quando a gente vai começando a ter esse contato com a imagem, a gente vai criando palavras, sentimento, e em verdade é você que está falando, é você que está liberando todas essas emoções. E então, assim, viu, tem que falar de menino pensativo, outro desconfiado. Aí, então, a gente, como terapeuta, por que essa criança, por que esse menino está desconfiado? E aí vai tendo uma terapia que assim as pessoas vão começando a soltar e falar. Isso é o que a gente quer. Isso é o que a gente que transmite as cartas, né? As Isso pessoas que alivia, né? exato, que solte as emoções, né? E a vezes, tanto soltando as emoções, traz coisas de vidas passadas. Do passado, te falo assim, de que você, quando era criança, lembra coisas do passado. Então, isso é muito bom, porque você tem algo lá que você está no inconsciente, que te está incomodando no presente. E que a pessoa não sabe. Que tá lá guardadinho, tá protegidinho. Lá, mas te está afetando, né? Pode estar afetado por um relacionamento com o filho, ou te pode estar afetado com um relacionamento do marido, ou com uma mãe, ou no trabalho. Então, aí é onde a gente pega e direciona, né? Isso é o que acontece com as cartas associativas. E assim, né, quando a gente. Porque eu tô olhando aqui refletido, né, na tela. Quando eu olho aqui assim, vem várias sensações, né? Quando a gente olha. No caso, eu, né, que tava olhando espelhado aqui, quando olha de frente, os detalhes, né? Olha os detalhes do olho, né? A inclinação. Então, assim, uma carta só é muito rica. Sim, de informações, exatamente. Que você traz as informações. Que a pessoa o detalhe, né? As cores também. As cores também motiva, né? Então, isso é também importante também de falar. Sim, sim. Né? Lívia, já faltam 5 minutinhos para terminar a nossa live. Mas maravilhoso, a gente podia estar falando um monte de coisas mais, explicar mais coisas, mas infelizmente o tempo passa voando, o tempo ficou curto, né? Mas foi uma live gostosa, mostrando essa ferramenta maravilhosa que a gente tem como terapeuta, que a gente pode mostrar e que como a terapia vai evoluindo com essas cartas, para as pessoas se autoconhecer, para as pessoas liberar suas emoções, para as pessoas sentir e sentir a facilidade de soltar essas emoções, porque tem muita gente que é muito fechada. Então, isso ajuda bastante nas terapias, né? Agora, eu queria que você fechasse a live. Eu fecho agradecendo a oportunidade, primeiro de estar contigo, pelo rico compartilhar, e também te agradeço. Sabe que eu de verdade considero essas cartas tesouros. Sabe, bem nesse propósito mesmo que você trouxe, assim, sabe, gente, vamos conhecer, sabe, vamos conhecer essas cartas, tanto terapeutas quanto quem vai ser terapeutizado, sabe, o cliente, o paciente, porque é um recurso que é tão amoroso, e quanto mais gente, eu sempre penso assim, quanto mais gente conhece, mais elas alcançam, e mais elas são gentis nos processos. Sim. Porque, olha, eu falo que são tesouros mesmo, e sorte de quem consegue conhecer essas ferramentas, porque elas facilitam, elas são gentis, e são tudo de bom mesmo, assim. Cada uma dentro do seu tema, a gente mistura tudo também, e também fica maravilhoso. Então, é muito enriquecedor, né?
Muito, muito enriquecedor. Bolívia, obrigada a você. Tá? Eu falei que a Lívia e eu, a gente se conheceu em um momento, vamos dizer, de mudanças, né, de nossas vidas. E a gente teve uma conexão, as duas, assim, que eu Verdade. sinto a Lívia que conheci de muitos anos atrás, né? Então, assim, foi Sim. muito gostoso. Então, por isso eu convidei a Lívia para esta live, para mostrar para você o trabalho dela, mostrar que este é o curso que eu fiz, que eu fiquei apaixonada. E que você atende com as cartas. Claro, isso mesmo. Agora eu já estou atendendo e estou tendo assim como se chama? Um despertar com minhas pacientes que assim que ha sido maravilhoso, que até elas mesmas não acreditam o conteúdo que um beijo grande para todos que estão aqui na live, de todo o coração. E se vocês quiserem estar em contato com a Lívia para fazer o curso, eu vou deixar aqui embaixo o telefone dela. E se vocês querem entrar em contato com a gente para fazer as terapias, estamos aqui abertos. Um beijo grande e um abraço.